Oi, gente, olha eu aqui de novo, meu Deus. Tô com coragem novamente. Troquei até de celular, não por conta dos vídeos, mas troquei. Aí queria conversar um pouquinho sobre meus novos hábitos de leitura, tá? Tô muito leitora, sim. Li já 12 livros em um mês e meio, assim. Enquanto eu trabalho, enquanto eu estudo. Agora ficou um pouco mais apertado, porque eu comecei uma pós-graduação em roteiro, gente. Vem aí, tá? Já tô aprendendo muito. É na roteiraria. Finalmente na roteiraria. Uma coisa engraçada. Eu participei de um projeto, né, de um laboratório de roteiro pela prefeitura, né, daqui de Salvador, que o nome é Usina do Drama. Mas na minha cabeça não entrava o nome Usina do Drama. Eu sempre falava que era roteiraria. Sendo que roteiraria é uma parada de São Paulo, que eu tô fazendo agora na roteiraria, sim. Mas eu tô fazendo, né, uma pós-graduação online. Tem nada a ver com o projeto que eu tava participando, que era para criar um projeto de série. E aí, enfim, ainda quero voltar para falar mais dos meus projetos aqui. Mas hoje eu quero falar sobre os meus hábitos de leitura. Eu li 12 livros nesse mês aí, nesse último mês. São livros curtinhos, óbvio, gente, para ler 12 livros. Não dá para ler assim, né? De uma hora para outra. Livros grossos. Então, foram livros finos, rápidos de leitura. Ali, a maioria no Kindle. Foi mais ou menos ali livros de entre 2 horas e 40, 3 horas, 4 horas de leitura. Então, tranquilos para ler em um dia ou dois, né? Ainda mais se você fica que nem eu, obcecada. Enfim, aí eu quero contar para vocês um pouquinho de cada livro e trazer aqui os 12 livros. Então já vou começar, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. E é naquela pegada de não vou editar esse vídeo. Então eu quero ser curta e grossa. Calma, só curta. Curta e grossa. Não vou ser grossa não, gente. Eu sou um amor. Enfim, quero falar brevemente sobre cada livro. E aí, o primeiro livro. Ah, uma coisa legal que eu tô fazendo é esse aqui. Olha que legal. É um caderno de estudo. Tipo um caderno de estudos, não. Um caderno de leituras. E aí, eu tô imprimindo essas miniaturas, assim, né, da capa. E colocando aqui. Essa página é de meta de leitura do ano. Então, são todos os livros que eu quero ler no ano. E aqui estão. Ainda não estão os 12, porque a primeira fileira, né, da página que eu fiz, eu cortei muito errado. Ficou tudo meio tortinho, tá, gente? Eu não tive paciência para fazer certinho, cortar certinho e tal, mas os primeiros ficaram muito ruins, aí eu joguei no lixo. Mas eu ainda vou imprimir, ainda vou reimprimir pra, enfim, preencher aqui, né? Eu acho que ao todo aqui são 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 vezes 8. 8, 8, 16. Vocês descobrindo que matemática não é meu forte. Gente, são muito ruins. Botar na calculadora. 4 vezes 8. Aí você, gente, mas isso é tabuada. Eu não gravei a tabuada, tá, galera? Isso é um probleminha que eu tenho até hoje, mas não gravei a tabuada. Eu faço sempre as contas no palitinho. Enfim, são 32 livros que vão estar aqui. Nossa, 32 só? Mas a minha meta anual é tipo 50 livros, então vou dar um jeito de botar em outras páginas, criar uma terceira página aqui, alguma coisa do tipo. Enfim, a minha meta é 50 livros, né, pelo menos, no caso. Mas eu pretendo ler mais, se der eu vou ler mais. Ainda vou trazer também o vídeo, gente, com os filmes que eu quero assistir esse ano, que são muitos, porque eu preciso aumentar muito o meu repertório de filmes. E agora, vamos falar sobre os livros que eu já li. Eu vou pescar um pouquinho aqui no Scooby, porque
não estão todos aqui. Vou falar aqui agora sobre os que estão aqui, tá? É bom que eu posso mostrar... Ai, eu posso mostrar a capa pra vocês daqui. Só colocar aqui pertinho da câmera, né? Ó, esse aqui é o último que eu li. Chama Ladeira da Preguiça. Ele fala sobre a Ladeira da Preguiça. Olha só. Que fica aqui em Salvador, né? Lá no centro. É bem longe da minha casa. Eu não tenho, tipo, uma recordação de eu falando aqui, eu estou na Ladeira da Preguiça, não me lembro. É aqui perto. E é um livro bem gostosinho, assim, de ler. Ele tem, né, ele fala bastante sobre desigualdade social, é muito interessante. Mas, assim, é um livro gostoso, leve, até o momento, né, enfim. Tem um momento ali que é bem pesado, mas... E que eu acho, inclusive, que nem precisaria estar nesse livro para dar substância, sabe? Mas vale muito a pena. É um livro muito curtinho. Ele foi, acho que foi um livro que foi de 1 hora, 40 minutos, uma coisa assim. O segundo livro foi Meridiana, que é esse aqui. Livro... Gente, eu chorei tanto no final. Tanto, tanto, tanto. Eu me vi tanto na Meridiana, nessa família e o jeito dela de lidar com as coisas e tudo que ela passou, assim, caso de bullying, etc. Coisa que eu sofri muito na minha infância. Pela cor da pele, por estudar em colégio particular, né? Ser uma jovem negra em colégio particular, ter toda aquela coisa de querer ser branca, de querer ter o cabelo. Não que a Meridiana tem isso, mas é algo que eu passei, assim, de querer ser branca, querer ter cabelo liso, querer ser de X forma, porque eu achava que só assim eu seria bonita, só assim eu agradaria aos outros. E o problema, a coisa também, né, com o cabelo crespo, a ideia de alisar o cabelo. A Meridiana ela passa por isso, então era inevitável eu me identificar com ela, obviamente. E, enfim, continuando. O próximo livro é A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli. É um filme, é esse aqui. Não repara na minha unha não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ai, eu não tenho isso de estar toda hora com unha boa, não. Enfim, voltando pra Cabeça do Santo. Gente, é um livro que tá hiper popular, né? Agora, nesse momento aí, nos BookTok, BookTube e etc. E que livro! Ele merece muito. Gente, é muito legal. Eu quero muito me aprofundar mais na ideia do realismo, não. Não é realismo o nome, não. Realismo fantasioso? Uma coisa assim. Realismo fantástico. Que... Véi, eu precisando na calculadora. Ai, que ódio. Fantástico. Realismo fantástico brasileiro. Que é o que a Socorro Racioli traz, né? De pegar essa coisa da realidade mesmo e transformar em algo fantástico e esplêndido. Gente, isso é incrível. É uma área que eu quero pesquisar e é uma coisa que eu quero trazer para os meus projetos, né? O outro livro é Eu que Nunca Conheci os Homens. Gente, esse livro... Eu fui ler assim, sem... Eu gosto de ler sem ler sinopse, nada disso. Eu pego pelo nome, pela capa, eu vou tipo, me jogo. E esse livro não foi nada do que eu esperava, assim. Ele é uma história apocalíptica, acho. É tipo uma distopia. É uma distopia. É uma distopia onde só tem mulheres. Elas estão presas, não sabem porquê. Enfim, acaba acontecendo uma coisa que todos os seus, né, carcereiros somem e elas, por muita, muita, muita coincidência, conseguem se soltar. E aí elas vão parar no deserto, que é o lugar fora do bunker que elas estão presas e não tem nada lá. Gente, é incrível. E te faz pensar como a sociedade seria muito diferente se fossem só mulheres, sabe? Um outro livro que eu li foi o primeiro Eu Tive Que Morrer. Assim, gente, não foi um dos favoritos. É uma história legal, mas eu não consegui evitar de pensar em como a protagonista era privilegiada. E aí que tá, né? Muito. Existe isso nessa leitura sobre mulheres brancas, ou escrita por mulheres brancas,
tem essa diferença, né? Enfim, vai ter sempre essa diferença de olhar. E eu senti muito isso nesse livro, infelizmente. Mas a história é legal, é bem interessante, é um romance lésbico. E tem algumas coisas assim de escrita que eu não curti muito, assim. Mas é isso, né? Você lê pra criar repertório e, enfim, estudar formas de escrita e de leitura e etc. Também é se bater com formas de você dizer, pô, não é desse jeito que eu quero fazer. Então, é isso. Vamos para o próximo. Outro livro que eu li e não favoritei foi A Vegetariana. A Vegetariana. Outro livro que não foi nada do que eu esperava, assim. Achei ele melhor do que o primeiro Eu Tive Que Morrer. Sim, achei muito melhor. O início, assim, as 2 primeiras partes me pegaram muito, que eu ficava com ódio das pessoas, sabe? Em volta da personagem principal. Mas o final, não sei. O final não me pegou. Eu até fiquei discutindo sobre o final com um amigo. Mas acabou que eu nem falei. Vou ver se eu mando mensagem pra ele amanhã, perguntando o que ele achou mesmo do final. E aí, gente, dos lidos aqui, só estão esses, os outros estão de fora aqui. Não sei o que eu vou fazer, porque nem tem espaço mais para pôr os outros certinho. Mas vamos lá, vamos falar dos outros, né? Outro que eu li foi Olhos d'Água, que eu li para o Clube do Livro. Amo minhas girls. Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Nossa, é forte, é pesado as histórias. Mas eu sinto que ela colocou algumas histórias leves no meio para aliviar mesmo a tensão, né, das outras, para preparar a gente para a próxima. E o final termina com esperança, sabe? Magnífico. E assim, as histórias são muito reais. Você consegue pensar. Tipo assim, você lê aquela história e você pensa, em algum lugar deste Brasil, neste momento, isso está acontecendo com alguém. E isso é muito triste. Mas é a realidade que a gente vive e a gente precisa abrir um pouco os olhos, né, para isso. Então, e o nome já diz Olhos d'Água, né? Então, é isso. Outro livro que eu li foi O Amor Não Mora na Urgência do Outro, da Luana Carvalho. Luana, sou sua fã. Se você tá assistindo isso, com certeza você tá assistindo isso, claro. Enfim, sou muito fã da Luana. Acho ela linda, maravilhosa, perfeita, charmosa, gostosa, incrível, it girl. E o livro dela é muito, muito bom. Ele fala sobre... Ele é assim, poemas, ensaios, acho que pode-se dizer assim. São textos curtos e longos, enfim. Não é um romance, mas ele fala sobre como a gente lidar, né, com relacionamentos e desse lugar. Ela fala desse lugar, do meu lugar, de uma mulher gorda, negra, e como a gente anseia por amor e tal, por ser amada, etc. E como, enfim, muita coisa, muito legal. Outro livro que eu li, esse eu tô lendo. Na verdade, esse eu tava lendo há um tempão. Mas chega um momento que ele fica arrastado ali no meio e tal. Mas a história é incrível. E grande inspiração, que é Teresa Batista Cansada de Guerra, de Jorge Amado. Jorge Amado, te amo se você tá assistindo isso. Gente, eu tenho uma estátua. Vocês não estão entendendo. Eu tenho uma estatuazinha de Jorge Amado que minha mãe comprou pra mim. Porque ela sabe que eu adoro as histórias desse velho. Esse velho, ele é babadeiro, menina. Eu fui ler a história dele. Gente, a Teresa Batista, que mulher eu quero ser. É uma inspiração pra mim de mulher, assim. Ela é babadeira, ela vai, ela faz mesmo. E o livro, ele tem uma metalinguagem. Ele tem uma forma, assim, de escrita muito legal. Fora que o cara, ele cita Caribé, pintor Caribé, tá, gente? Vamos estar pesquisando Caribé, ele é babadeiro também. E as pessoas não lembram dele, mas ele também cita Glauber Rocha. Ele cita uns babados, assim, uma fofoca no meio do livro. Eu acho muito bom, muito bom. Outro livro que eu li, que eu não falei aqui ainda, é o Oração para Desaparecer,
Também, menina, da Socorro Racioli, da mesma do A Cabeça do Santo. Que mulher babadeira também. Ela é babadeira. Eu sinto que a Socorro Racioli, ela se escreve assim na história da literatura brasileira, num patamar assim que futuramente a gente vai estudar ela assim como estuda Jorge Amado, entendeu? Ela é babadeira, menina, essa mulher também. E Oração para Desaparecer, que livro lindo! Muito bom, você fica, puta, que isso? O que tá acontecendo? Eu não vou contar muito da história. Aliás, eu não tô contando muito da história de ninguém, tô falando tudo que eu achei, né? Mas tem essa história ali da moça que ela aparece em outro país. Ela, ela é uma pessoa. Gente, acho que tá rolando tiro, hein? Mas é longe, não tem problema não. É longe, não vai chegar nada aqui não. Depois eu fecho aqui a janela, tá de buenas. É... Ai, meu Deus. Enfim. Ai, que ótimo. Ai. O que eu tava falando mesmo, assim, tem essa moça que ela aparece, ela é uma semi-morta. Tipo, era pra ela ter morrido, mas acontece uma coisa que a Terra, ela leva ela pra um outro lugar. Então, tipo, era pra ela ter morrido aqui. Digamos que, não vou falar eu, porque já rolou um tiro ali longe, né? Acho meio, sei lá, não quero atrair, vamos dizer assim. Mas, digamos que morreu Ciclaninho. Ai, Jorge Amado. Vou pegar ele aqui. Jorge Amado morreu, né? Já faz tempo. Mas digamos que ele morreu, foi enterrado. Só que a Terra falou assim, gente, Jorge Amado não é pra morrer agora, não. Então pegou Jorge Amado e lá, menina, na Bahia de não sei aonde, em outro país, Jorge Amado reencarnou. Reencarnou, acho que é isso. E aí, só que ele não lembra quem ele é, sabe? Ele não sabe como ele foi parar ali, como é que ele morreu. Enfim, essa é a história. Essa é a premissa ali, né? Não é a história. É a premissa de Oração para Desaparecer. Outro livro que eu li, menina, esse daqui, ele mexe também com o coração, as lágrimas descem. Esse é o último, que é O Avesso da Pele. Não é o último que eu li, tá? Eu não lembro muito bem da ordem dos outros. Não, tá em ordem aqui. Eu li. Eu não falei do Cozer das Pedras, o Rei dos Ossos. O Cozer das Pedras, o Rei dos Ossos foi o primeiro, assim, que eu li pra voltar nesse pique de leitura. Maravilhoso. O Patrick, ele tem uma escrita, assim, ela é rebuscada, mas ao mesmo tempo ela puxa um jeito popular de falar. Eu não sei explicar, mas eu amei essa forma de escrita dele. Eu quero muito estudar essa forma de escrita dele, assim. Tipo, pô, tem um jeito que ele fala, por exemplo, a moça, o marido dela, né, falece, e aí um amigo dela de infância vai lá contar. Então ela chama ele do portador de notícias. E aí quando acontece lá na frente uma parada que com ele, que eu não vou falar o que é porque seria um spoiler, ele de novo se refere ao rapaz, por mais que ele já tenha dado o nome a ele e tal, de novo se refere a ele como o portador da notícia. Eu achei isso esplêndido, sabe? Porque, tipo, meu Deus, eu tô com um brinco só, acabei de ver. Passei o vídeo todo com um brinco só, eu arranquei. Eu não sei cadê o outro, não tô vendo o outro aqui. Enfim, vou adiantar porque já tá dando quase 20 minutos de vídeo. Mas, sim, incrível, sim, a forma de escrita dele. Eu tô doida pra ler o segundo livro dele, que é esse aqui. Eu não sei se esse é o segundo. Ah, não, é o segundo. Eu lembro que eu vi no Instagram dele, que é esse daqui, que eu não tô lembrando o nome. Seca, bebe, sangue é terra. Tô doida pra ler, porque eu amei a escrita dele, tanto que tá aqui, né, na minha lista. E é isso, falei. O Avesso da Pele, eu acabei não explicando muito sobre, mas ele conta a história de um rapaz que ele vira professor, né, um professor negro.
E aí conta muita coisa sobre a vida dele, a vida da mulher dele, da ex-mulher dele, né? E quem tá contando é o filho dele. Quem tá narrando essa história é o filho dele e tá narrando pra ele. O que é muito interessante, porque eu já fiz alguns exercícios de escrita criativa e um deles era escolher em que pessoa você ia falar. Tipo, por exemplo, eu falo na primeira pessoa. Então, eu vou contar a história. Eu, fulano de tal, fiz isso. Eu, Cássia Lorena, estou gravando um vídeo para o YouTube. Tá. Aí, em segunda pessoa. Tu. Você, Cássia Lorena, está gravando. É isso? Eu, tu, eles. É isso mesmo. Então, eu escrevi em terceira pessoa. Eles. Ele, né? Então, ele, ela, Cássia Lorena, está gravando. Entende? Tipo, e isso foi muito interessante, porque eu nunca tinha pego nenhum livro que fosse na segunda pessoa. Então, falando pra você. Você, Cássia Lorena, enfim, você, Cássia Lorena, terceira pessoa. Segunda pessoa. Gente, eu sou muito burrinha pra isso. Mentira. Ei, Chayane. Chayane. Gente, agora aqui em casa, quando a gente se autodeprecia, a gente fala, ô, Chayane, para com isso. E muito fã de BBB, sim. Enfim, é isso. Aí, isso é muito legal, né, do livro. Conta a história desse professor preto, das dificuldades dele como professor, das dificuldades dele como um homem preto. Inclusive, ele e O Avesso da Pele e Meridiana são livros que muitas vezes eu relacionava coisas que aconteceram nos livros, porque eles contam a história de pessoas negras, né? E a gente sabe que essa pauta é coletiva, então são dores que são relacionadas e são muito parecidas, né? Então eu falava assim, nossa, parece que eu já li isso. Aí depois eu me tocava que foi no Avesso da Pele que o personagem passava por uma situação parecida, que é uma situação que praticamente todas as pessoas negras do país passam. Principalmente homens negros, enfim. Sem. Não vou fazer esse recorte de gênero aqui agora, porque são realmente coisas diferentes e tal, mas tem nos dois livros coisas que homens e mulheres passam diferentes. Enfim, esses foram os livros. Minha próxima leitura é Amêndoas, que é um livro coreano. Tá vendo bem? Eu sinto que eu não sei direito ainda onde fica a câmera desse celular. Que é aqui, né? É aqui. Enfim, o próximo livro é Amêndoas, é pro Clube do Livro, que já é sábado. Hoje é quarta-feira. Então, eu tô lascada, não comecei o livro ainda, comecei após, então perdi aulas, porque entrei depois, e aí eu tô tendo que correr atrás do prejuízo e recuperar o tempo perdido, então tô tipo assim, fora trabalho e etc. Enfim, um beijo e até o próximo. Espero que tenham gostado de saber dos livros e vou voltar com os filmes e com o resto dos livros da minha meta de 30 livros antes dos 30.